Doutor, já chegam algumas perguntas. Vou fazer a pergunta do Renato Xavier aqui pelo Facebook. Ele pergunta se existe uma receita para um pai tornar o seu filho interessado no seu negócio, né? Trabalharem juntos futuramente e até prepará-lo para suceder esse pai posteriormente. Existe essa receita, doutor? Esse é um grande problema, né, para os pais que lutaram e conquistaram e desenvolveram negócios, uma profissão importante, né? E às vezes até que deu certo, né? Principalmente se ela deu certo. É claro que quando o pai tem algo para oferecer para esse filho que não deu certo, ele nem eventualmente vai fazer questão. Mas quando existem pais que têm impérios, e aí eles têm aquele filho que diz, não, mas eu não quero, eu tenho um outro caminho. E é um drama para esse pai. Dá para entender muito bem como esse pai gostaria e sente que, puxa, mas e aí foi pro ralo, né, tudo que eu fiz. Mas não tem uma receita mesmo. Hoje em dia existem áreas, né, dentro, se é um negócio grande, tem áreas que esse filho pode se desenvolver e se sentir mais capaz, mais feliz, porque se ele encontra um caminho para se instalar nessa empresa, né? No fim, ao longo da vida, a gente sabe que um designer industrial pode virar presidente de uma grande empresa, porque ao longo da carreira e da profissão, ele vai conhecendo mais o negócio do pai cada vez mais e vai se tornando hoje o presidente de uma empresa. Não necessariamente ele está naquele cargo por uma formação que ele teve lá nos primeiros momentos da vida profissional. Então, não há uma receita para dizer, olha, como tinha antes, né? Assim, é médico, filho de médico vai ser médico. Acabou. É só fazer faculdade de medicina, começa e abre o consultório junto. Não é difícil mesmo. Doutor, mas o pai deve insistir nisso? Ou deve deixar o filho optar sozinho pelo caminho que ele vai seguir futuramente? Olha, assim, vou dizer do ponto de vista claro, que a psicologia diz, não, deixe ele seguir. É que isso cria muitos conflitos. O filho pode não seguir, mas ter muita culpa de não seguir. Então, não é assim. Não existe uma resposta que a gente diga, não, olha, respeite o seu filho e deixe. Não é. É um trabalho para ser feito, para conhecer bastante esse filho, ver que espaço ele precisa, dar essa oportunidade. Eu já acompanhei filhos que se adaptaram, não tinham esse caminho da empresa do pai, foram por outros caminhos e depois lá na frente eles vieram e conseguiram espaço e se desenvolveram extremamente bem nessa função de herdeiro. Hoje tem trabalhos, inclusive, de justamente de sucessão, que são trabalhos que se fazem em empresa para filhos que vão suceder os donos da empresa. Né? O comportamento dos pais, nesse caso, não é uma matemática perfeita, né, doutor? Não é. Aliás, né, eu acredito que essa não tem nenhuma matemática, nenhuma. Tem o que é individual e relacional, que existe naquela relação de um para com o outro. O ser humano é muito mais complexo do que qualquer conta. Né? Pois é. Doutor, a entrada da mulher no mercado de trabalho provocou aí algumas mudanças na família, né? Mas até que ponto isso mudou a educação dos filhos? Bom, aí sim eu bato palmas para o que aconteceu. Eu fico muito entusiasmado, porque na medida que a mulher entrou no mercado de trabalho, a mulher se fortaleceu, ela se confirmou, ela foi valorizada e cada vez está sendo mais. Então, eu acho que a mulher ganhou muito, muito. Por mais que, é claro que ela perdeu aquela possibilidade da dedicação em casa e principalmente com os filhos, e que traz muitos dilemas para ela, né? A mulher vive se culpando, vive se cobrando, e então é difícil.
Agora, por um outro lado, na saída dela, ela deu um espaço para esse homem compartilhar com ela, e o que ele mais ganhou, isso eu falo há anos, e é o que está realmente muito mais visível, o que ele mais ganhou foi a possibilidade de ele desenvolver a paternidade. Aquele homem que entrava e saía de casa, chegava de manhã e voltava à noite, ele não sabia o que tinha acontecido em casa e muito menos sabia o que vinha acontecendo com esse filho ao longo do crescimento e desenvolvimento dele. E hoje o pai tem que, desde o momento lá do parto que ele já vai, ele tem que ir nas reuniões da escola, ele tem que saber quais os esportes que os filhos estão fazendo, os cursos. O homem vai acompanhando esse momento da escolha profissional, vai acompanhando os primeiros passos da vida profissional. Então, essa saída, essa mulher atribulada, ela ganhou para ela. Agora o homem saiu ganhando para ele. Essa possibilidade de ele poder exercitar, vivenciar o afeto, o carinho, e se sentir importante nessa relação, e até as dificuldades que ele tem de educar um filho, né, de acompanhar, é muito importante. Eu acho que tudo que uma pessoa luta e tenta se ampliar e se desenvolver, esse desenvolvimento pessoal é riquíssimo. Passar na vida para começar do mesmo jeito que já sabe que vai terminar, não tem graça nenhuma, né? Então o pai ganhou um espaço que talvez ele não tivesse, né? Até pela aquela disputa que a gente estava conversando, né, doutor, no impasse aí de espaço na educação dos filhos. Então a entrada da mulher no mercado de trabalho facilitou um pouquinho, né? Diminuiu um pouquinho essas... Não são brigas, né? São impasses aí mesmo pelo espaço na educação. Ela precisou, não adianta, ela precisou dessa ajuda, e aí a gente está falando disso quando eles estão juntos, né? Quando o casal rompe, aí, entre aspas, sobra filho, né? Então o filho vai ficar o quê? Esperando quando a mãe pode, e se ele não consegue esse vínculo com o pai, e ele não consegue por vários motivos, né? Esse filho sai perdendo. Então um filho que tem a possibilidade de acesso para pai e para a mãe, esse filho já tem um respaldo, um suporte que é valiosíssimo, né? Valiosíssimo.